Vamos então para Gálatas capítulo 5, versículo 22. Peço a gentileza de vocês se colocarem em pé. Apenas um versículo, sei que não vai ser custoso para vocês. Então nós vamos ler capítulo 5, versículo 22. E a palavra de Deus então vai nos dizer o seguinte. Vamos começar com o versículo... pode ser o 22 mesmo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Deus abençoe a sua palavra, vocês podem se assentar e nós vamos a Deus em oração. Deus querido, Pai de amor, nós estamos agradecidos porque o Senhor nos deu esse dia a fim de que nós possamos não só viver para as nossas vidas, nossas responsabilidades, mas principalmente para que possamos também investir o nosso tempo adorando o Senhor, podendo orar uns pelos outros, demonstrando a essência da vida cristã, que é sim a edificação mútua entre os irmãos, o amor entre os irmãos e principalmente o amor ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Santo Espírito dirija os nossos corações, bem como desperte o verdadeiro amor em nossos corações. Precisamos, ó Deus, experimentar todas as benesses que a vida com o Senhor traz, principalmente, Senhor Deus, no que diz respeito ao fruto do Espírito. Muitos são os crentes que, lamentavelmente, estão vivendo suas vidas de maneira medíocre, não conseguem experimentar da máxima comunhão com o Senhor, dos privilégios de estar em comunhão com o Senhor e do agir do Espírito Santo em suas vidas. Então, o nosso desejo é que nós possamos refletir, e não só refletir, mas tomar decisões importantes, a fim de que sejamos verdadeiros adoradores e principalmente que possamos ter um amor genuíno em nossos corações. É o nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu já disse para vocês em outras oportunidades, da mesma forma que as obras da carne, elas se dividem em 3 categorias, o fruto do Espírito também é dividido em 3 categorias. Hoje eu creio que nós vamos falar apenas de uma das partes do fruto do Espírito, que é o amor, mas só para introduzir, acerca da primeira divisão do fruto do Espírito, que seria amor, alegria e paz, o John Stott ele vai dizer o seguinte, que esta tríade das virtudes cristãs universais parece que se referem principalmente à nossa atitude para com Deus. Por quê? Primeiro, o amor do cristão é ao seu Deus, sua principal alegria é a alegria em Deus e a sua paz mais profunda é a sua paz com Deus. Então, eu tenho plena convicção, irmãos, que mesmo salvos em Cristo, muitas pessoas não experimentaram o amor genuíno em seus corações. Porque muitos acham que o amor é um sentimento, quando na verdade é uma escolha. Nós precisamos ter ciência de que o amor verdadeiro, seja o amor de Deus por nós, o amor de nós por Deus, o amor de nós pelos nossos irmãos em Cristo, bem como maridos, esposas, familiares, enfim, é o amor ágape, ou seja, um amor sacrificial. E sobre esse amor, é importante destacar o seguinte, a natureza do fruto do Espírito chamado amor vem dessa palavra chamada ágape. No grego existiam 3 palavras para amor. Hoje em dia você fala sobre amor e muitas vezes amor é misturado com paixão, é misturado com sentimento. Mas na antiguidade, ou pelo menos em algumas línguas, como por exemplo o grego, tem pelo menos 3 palavras para amor, que é ágape, que é philos e também eros. No caso, o amor ágape é o amor sacrificial. Então, sobre essa questão, o dicionário Strong vai dizer que a palavra amor, que no caso é o fruto do Espírito, significa benevolência, amor, boa vontade e caridade. Eu sei que algumas Bíblias mais antigas vão trocar a palavra amor pela palavra caridade, o que não tem problema nenhum, é tudo a mesma coisa, tudo o mesmo significado. Então, a essência desse amor ágape é dar valor. Então, é algo significativo. Não é algo passageiro, não é algo superficial, mas é dar valor à pessoa, dar valor a alguém.
é usado na Bíblia para mostrar o amor de Deus ao homem e do homem a Deus, como 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus por nós foi um amor sacrificial e é um amor sacrificial. Porém, irmãos, é a mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo usa, o Senhor Jesus Cristo usa em Mateus capítulo 5, versículo 44. Abre sua Bíblia lá, Mateus capítulo 5, versículo 44, vocês vão ver que para nós aqui em português é a palavra amor. Mas quando nós lemos na língua original, isso dá um sentido maior. Alguém leia para nós em voz alta? Mateus capítulo 5, versículo 44. Então vocês notam, meus irmãos, como a palavra de Deus está dizendo que o amor genuíno não é um amor somente pelas pessoas que nos fazem bem. Não é um amor somente por aquelas pessoas que são amáveis, mas principalmente por aqueles que nos fazem mal. Não é fácil amar as pessoas que nos fazem mal, vamos ser justos. É muito difícil você sofrer o dano por alguém e ainda assim você amá-lo, você demonstrar amor. Mas a palavra de Deus ela é cheia de referências aonde diz que o salvo em Jesus Cristo, ele precisa não só demonstrar amor por Cristo para ser considerado seu discípulo, mas também deve mostrar amor pelos seus irmãos e assim Cristo será conhecido, mas também deve mostrar amor aos seus inimigos. Mas não é um amor comum, é um amor sacrificial. Conforme nós falamos recentemente sobre o amor de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele ainda demonstrou amor pelos seus assassinos. Meus irmãos, não é algo fácil. Mas o que nós estamos tratando é o fruto que vem do Espírito. Então nunca vai brotar de um coração de alguém que não é transformado por Cristo. Pessoas que não conseguem amar, dificilmente elas foram regeneradas, ou seja, elas nasceram de novo. Algumas vezes nós temos dificuldades não só de demonstrar amor, mas principalmente de suportar em amor. E aí, meus irmãos, alguma coisa está errada. Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, meus irmãos, a base bíblica para essa afirmação que eu disse para vocês é Romanos 5:5. Se existe uma pessoa na igreja que se diz irmão em Cristo, mas que não consegue amar o próximo, ele nunca foi salvo. Porque o amor vem do Espírito Santo que nos foi dado quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Não é um amor entre marido e esposa, mas é um amor que vem de Deus. É algo que Deus age em nossos corações a ponto de nós termos prazer, de nós termos alegria em estarmos na presença dos nossos irmãos em Cristo. Então, aqui em Romanos 5:5, nós aprendemos que o Espírito Santo é o veículo pelo qual o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por esta causa que, juntamente com a regeneração, ou nascer de novo, o habitar do Espírito no coração possibilita a perda do ódio, do rancor, que por vezes é alimentado contra outra pessoa, e agora, ao invés disso, possui um outro sentimento, um outro desejo. Se antigamente nós tínhamos facilidade em odiar, em ser rancorosos, em criar uma raiz de amargura em nossos corações, em Cristo, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, eles vão amar quem quer que seja, sem qualquer motivo aparente para não amar.
Às vezes, irmãos, e principalmente hoje em dia, uma das formas mais fáceis de mostrar que você não ama alguém, ou pelo menos que você tem algo contra outra pessoa, sem ela saber, o que você faz? Você bloqueia ela nas redes sociais. É uma das formas que hoje em dia pessoas fazem. Mesmo sendo amigos nas redes sociais, você bloqueia, e aí você não consegue ver status, você não consegue conversar, a pessoa não consegue conversar com você. Mas calma aí, meus irmãos. Isso não pertence a crentes em Cristo. Porque o Espírito Santo em nossos corações, ele é perfeito. Ele não vai agir de uma forma deficiente. Não vai fazer com que nós hajamos com um amor deficiente em relação aos nossos irmãos. Crente rancoroso. Irmãos, esse tipo de coisa não se devia nem se contar entre os crentes em Cristo. Porque se nós amamos a Deus, a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo deixa claro que nós devemos amar uns aos outros, assim como nós fomos amados pelo nosso Deus. Nós não podemos, de nenhuma forma, demonstrar que nós temos qualquer situação contra os nossos irmãos que não seja um amor sacrificial. Nós devemos estar prontos a dar a vida pelos nossos irmãos. Nós veremos, irmãos, por alguns versículos que aqui nós temos, algumas referências, eu vou pedir a ajuda de vocês para nós lermos um pouco mais rápido, que nós começamos um pouco atrasados. Então, Romanos 8, 29, você não precisa abrir, mas a palavra de Deus vai dizer que nós fomos predestinados a sermos a imagem de Cristo. Então, o agir de Deus e todas as coisas, como o próprio Romanos 8, 28 fala, contribuem para que o nosso caráter e a nossa vida sejam moldados à imagem de Cristo. Não é verdade? Veja o que a palavra de Deus diz. Alguém abra para Romanos capítulo 13, versículo 10. Outra pessoa, quem pode abrir para Romanos 13, 10? Mais fácil, Davi. Eduardo, você para Colossenses 3, 14. Paulo, você, por favor, para 1 Pedro, 4, 8. Quem pode ler, Júlio, 1 João 4, 18. E quem pode ler 1 Coríntios 13, 13? Beth. Então, irmãos, note, a palavra de Deus deixa claro, como vimos, Romanos 8, 29, que nós devemos ser conformes ou conformados à imagem de Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos 13, 10. O cumprimento da lei é o amor. Meus irmãos, mais claro que o apóstolo Paulo está sendo, não há maneira de ser. O amor não faz mal ao próximo. Mas calma aí, pastor. E se a pessoa fez o mal para mim? Se o meu vizinho, já vi casos que o vizinho muitas vezes já deu comida envenenada para os bichos de estimação de outras pessoas. Já vi que muitas vezes pessoas brigam por conta de som alto ou situações. Irmãos, se são coisas entre incrédulos, é uma coisa. Mas se nós, como salvos em Cristo, por pior que seja, nós precisamos demonstrar o amor, e não só isso. O amor não faz mal contra o próximo. E Paulo, ele vai dizer o seguinte, que o amor é o cumprimento da lei. Lembre-se que quando fala-se sobre as obras da carne, diz que todos aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só que aqueles que amam, que verdadeiramente amam, eles estão cumprindo a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então o amor, de maneira alguma, ele vai querer o mal do seu próximo. Alguém leia, Eduardo, por favor. Colossenses 3,14. O que é um vínculo? Vocês sabem o que é um vínculo? Meus irmãos, o amor pela palavra de Deus é o vínculo da perfeição. Se nós quisermos ser perfeitos, nós precisamos amar. Paulo dizendo aos Colossenses, o amor é o vínculo da perfeição. É claro, meus irmãos, que nunca enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não chegaremos à perfeição.
Mas isso não significa que nós também devemos nos contentar com a mediocridade. Nós devemos correr atrás de sermos mais conformes à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós já vimos que o amor ele não faz mal ao próximo. O amor é o cumprimento da lei. E ele é o vínculo da perfeição. Se nós queremos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai, nós devemos amar. Veja 1 Pedro 4:8. Paulo, por favor. Acima de tudo, porém, tem amor intenso, nunca para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Meus irmãos, o amor cobre multidão de pecados. Esse princípio, ele não deve só inundar os nossos corações e as nossas mentes, mas ele deve ser praticado diariamente nas nossas vidas. Nós agimos muitas vezes como os incrédulos fazem. Quando nós somos ofendidos, muitas vezes nós queremos retribuir da mesma forma. Quando nós somos ofendidos, logo nós queremos que a justiça de Deus possa vir sobre aquela pessoa para que ela possa, de alguma forma, sentir o gosto da justiça de Deus contra o mal que ela nos fez. Só que a palavra de Deus deixa claro que o amor cobre a multidão de pecados. Não é um ou dois, mas é uma multidão. Eu digo para todos vocês, nós seríamos melhores crentes, nós teríamos mais comunhão uns com os outros, nossas famílias seriam melhores estruturadas, se nós verdadeiramente entendêssemos que nenhum pecado, nenhuma atitude é mais forte do que o amor que nós devemos ter uns pelos outros. O próprio Jesus Cristo disse que nós devemos perdoar os pecados dos outros assim como nós fomos perdoados. Nunca, em hipótese alguma, qualquer ofensa que nos foi feita por qualquer pessoa chegará aos pés da ofensa que nós cometemos em relação a um Deus santo. Os nossos pecados já foram pagos na cruz. Jesus levou sobre si. Mas o sofrimento que ele teve é indescritível. E ele não fez para que nós pudéssemos viver uma vida de pecado, mas ele fez para que nós tivéssemos uma vida de santidade. Para que nós reconhecêssemos o valor do seu sacrifício, pudéssemos tê-lo como nosso Senhor e Salvador, e assim tivéssemos paz com o nosso Deus. Então, meus irmãos, o amor vindo do Espírito Santo, não existe pecado que ele não possa perdoar. Veja, 1 João 4,18. Acho que é o Júlio que vai ler. O amor não há medo, antes o perfeito amor expulsa o medo. Medo implica castigo. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o temor. Muitas pessoas têm medo do que o futuro lhes reserva, mas o cristão não. Ele sabe que a sua fé está firmada nas promessas do nosso Senhor, que tanto nos amou. E se nós o amamos verdadeiramente, nós sabemos que as suas promessas não falham. Então nós não devemos ter medo. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam. Não são só algumas. Não são somente aquelas que nós achamos que são leves ou aquelas mais ou menos. Mas todas as coisas verdadeiramente corroboram para o plano perfeito de Deus nas nossas vidas. Estávamos ontem, eu fui visitar, ontem nós fizemos aí uma bateria de visitas, né? Fui eu e a Tati, Erasmo e Amélia, nós fomos visitar Dona Lívia primeiro e depois nós fomos no irmão Paulo Barbosa. Em ambos os lugares, nós falamos especificamente sobre sofrimento. E principalmente com o irmão Paulo Barbosa, eu estava falando com ele sobre Elizabeth Elliot. Se você conhece Elizabeth Elliot, ela é esposa de um missionário, Jim Elliot, que faleceu na selva amazônica
em algum lugar, se eu não estou enganado, do Equador, porque ele recebeu o chamado de pregar de Cristo. E quando ele encontrou a tribo aonde o Senhor o tinha levado, aquelas pessoas o mataram. Mas a esposa dele e as esposas dos outros missionários que também faleceram, elas viram naquela tragédia uma oportunidade de levar a palavra de Deus àquela tribo, e muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas se converteram. Ela escreveu um livro chamado O Sofrimento Nunca é em Vão. E no seu livro ela fala uma frase emblemática: o nosso sofrimento nunca chegará aos pés do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Nunca. O nosso sofrimento deve ser comparado com o sofrimento do nosso Salvador. Então, meus irmãos, nos momentos de maior dificuldade, mesmo que nós não entendamos os propósitos de Deus, mesmo que há quase 10 anos, o irmão Paulo Barbosa, com todas as dificuldades que ele tem, a maioria dos versículos que ele tem recitado verdadeiramente fala sobre a fidelidade de Deus. Fala sobre os propósitos de Deus. Entendemos? Não entendemos. Mas às vezes nós nem precisamos entender, meus irmãos. Se você acompanha as postagens que eu coloco ali no grupo da igreja, você viu que ontem eu coloquei um versículo de Lamentações, que foi exatamente o versículo que eu li para ambos nas visitas que fizemos. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza. Quem falou isso aqui? Jeremias. Aonde que ele falou isso? Em Jerusalém. Quando que ele falou isso? Quando Jerusalém estava destruída pelo exército caldeu. Os livros de história contam que as ruas estavam tomadas de sangue de tantas pessoas que faleceram. E ainda assim, ele exaltou o nome do Senhor pelo seu propósito bendito em todas as coisas. Deus, irmãos, ele é bom. Ele é bom para todos nós. Motivos nós temos de sobra para que nós possamos nos amar mutuamente. E o Deus a quem nós servimos, dia após dia, minuto após minuto, ele nos dá motivos para que nós possamos o amar e amar aqueles a quem também ele salvou. Aqueles que nós chamamos de irmãos em Cristo. Então, meus irmãos, o perfeito amor lança fora o temor, e 1 Coríntios 13:13. Beth, pode ler para nós, por favor? Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Esperança e fé são importantes, não é verdade? Muito importantes. Só que a Bíblia diz que o amor ele é maior do que qualquer um desses. Dentre esses três elementos, o amor é o maior. Mesmo que nós temos fé em nosso Senhor e nós temos esperança nas suas promessas, o amor continua sendo o maior de todos os desejos e sentimentos que nós devemos ter uns pelos outros. Meus queridos, como eu disse para vocês, pela obra do Espírito Santo, em nos conformar à imagem de Cristo, nós precisamos entender que temos a velha natureza. Nem sempre nós amamos as pessoas que nos fazem mal. Todo mundo que dirige já teve vontade de esganar alguém no trânsito. Mas sabe, irmãos, infelizmente pessoas perdem as suas vidas por causa de discussões, por conta de situações que muitas vezes se descontrolam no momento. Hoje mesmo no colégio, fica um rapaz do colégio ajudando as pessoas a atravessarem na faixa. O rapaz pediu gentilmente para que os carros parassem, um não parou e avançou. E não só contente em avançar, ainda começou a xingar o rapaz. Xingar de nomes horríveis pelo simples fato de que ele estava querendo priorizar os alunos da escola que estavam atravessando a rua. O mundo que nós vivemos é um mundo sem amor. As pessoas elas só amam aqueles que fazem bem e se amam verdadeiramente.
O que mais existe no nosso mundo é algo chamado interesse. Ou amor por interesse. Eu digo para as minhas filhas, eu disse para as meninas, a Fran e a Vicky, no domingo. Às vezes é melhor você ficar sozinho do que você ter companhia de pessoas que só querem de você aquilo que você pode dar quando você faz aquilo que eles querem. Porque depois, se você não faz, você não vai servir para nada. Eu sei que para adolescentes, para crianças, num ambiente do colégio, é difícil. A gente só vai ter essa percepção quando for mais velho, que a quantidade de amigos vai ser verdadeiramente menor. Mas é melhor. Verdadeiramente é melhor você selecionar os seus amigos desde cedo. Hoje mesmo eu estava dizendo para Ana, filha, nunca seja aquilo que os outros querem que você seja para que eles te aceitem. Nunca faça isso. Que as pessoas te aceitem pelo que você é e não por aquilo que eles querem que você seja, porque senão nunca você vai ter personalidade. Sempre você vai ser aquilo que as pessoas querem. Eu já vi um vídeo no Instagram, eu não sei se vocês já viram, três jovens, antes e depois da selfie. Pega lá um rapaz, ele está na ponta, eles estão sentados naquelas cadeiras de bar, então está um do lado do outro. Pega o celular, aí todo mundo. Aí depois da selfie, todo mundo para de sorrir. As redes sociais, elas estão repletas de uma alegria fake. As pessoas muitas vezes estão sorrindo. Eu estava vendo hoje, lendo no site da Globo, que uma atriz famosa se separou recentemente, há 2, 3 dias atrás. O marido dela fez uma postagem jurando amor eterno nas redes sociais. Que raio de amor eterno é esse que dura 3 dias? Então, irmãos, muitas vezes esses casais de margarina que nós vemos na televisão, até mesmo dentro da igreja, muitas vezes estão destruídos por dentro. Muitas vezes, ao sair da igreja, ao entrar no carro, as pessoas tiram a máscara de proteção, aqui ó, tiram essa máscara de proteção e colocam a máscara da hipocrisia, aonde as pessoas mostram amor uns pelos outros na igreja, mas não se suportam quando chega dentro de casa. Esse não é o verdadeiro amor. Uma pessoa que se diz salva em Jesus Cristo, que age dessa forma, verdadeiramente nunca conheceu a Jesus. Não entende o valor do sacrifício do Senhor. Então, há necessidade de crescer em Cristo. Vocês, nós somos pecadores. Nós somos deficientes em amar. Mas nós devemos crescer em Cristo. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram do seu pai ou da sua mãe: eu te amo. Eu já disse para vocês, um belo dia, eu estava no meu quarto, isso há muitos anos atrás. Eu pensei assim comigo, eu nunca disse para minha mãe que eu amava ela. Então eu fui lá, acho que era 2, 3 horas da manhã, bati na porta do quarto dela. Aí ela veio, né, estava dormindo, abriu a porta. Sim, você precisa. Eu falei, mãe, eu te amo. Ela tomou um susto. Sei, talvez ela pensou que eu queria alguma coisa, que eu estava passando mal. Eu falei, não, eu só queria dizer que eu te amo. Aí ela olhou para mim e falou, eu também te amo. Então, vamos dormir, né? E aí cada um voltou para o seu quarto, mas eu não consigo me lembrar depois de uma vez que eu não disse qualquer ligação, que eu não digo para minha mãe que eu amo ela. Que ela é importante para mim, meu pai, minha família. Então, sabe, irmãos, às vezes nós precisamos ser mais amorosos também nas nossas famílias. Às vezes eu, como pai, um brutamontes desse tamanho, as menininhas tão pequenas, mas as minhas filhas sabem. Esses dias eu perguntei para elas, vocês acham o papai mais bravo ou mais amoroso? Elas falaram, mais amoroso. Acho que elas ficaram com medo, né? Mas brincadeiras à parte, eu sou bravo mesmo, mas eu procuro amar muito as minhas filhas. Porque elas sabem que até mesmo a minha braveza é por amor a elas. Então, irmãos, eu quero destacar para vocês essa frase que o John Gill, escritor, ele disse. Ele falou o seguinte,
existem as exortações para que o amor seja aumentado. Quando nós crescemos em Cristo, Deus é glorificado, e por isso o amor deve ser provocado a crescer. Nós já vamos ler os versículos. Só que ele fala que esse amor, além de ser verdadeiramente demonstrado por nós, para Deus e pelos irmãos, esse também deve ser um amor demonstrado pelo Evangelho, pela palavra de Deus e pela igreja do Senhor. Deve ser um amor demonstrado pelo Evangelho precioso que nós temos em nossas mãos e também deve ser demonstrado no momento que nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Meus irmãos, existem certas coisas que às vezes a gente fica contando nos dedos para chegar. Me lembro que as meninas, elas são ansiosas assim como eu, mas quando elas sabem que nós vamos fazer uma coisa, elas ficam contando os dias. A Esther está contando as horas para chegar ao bendito aniversário dela, dia 30 de março. Eu falei para ela ontem, falei, por favor, para de falar sobre isso, porque tudo é relacionado ao aniversário. Então é uma ansiedade. Então quando chega, a pessoa fica tão... Nós precisamos ser assim no que diz respeito ao tempo de adoração com os nossos irmãos. Esse período que nós estamos aqui. Vocês saibam que o fato de eu não orar com vocês dói o meu coração. Mas por amor a vocês, eu quero preservá-los. Porque nós não sabemos, e essa pandemia ela é traiçoeira. Se porventura, mesmo as minhas filhas, se tiverem alguma coisa, enquanto eu não tiver certeza, prefiro ficar um pouco mais distante. Mas eu sinto falta. Gosto de vê-los. Gosto de chegar no domingo e vê-los. Sinto saudade das nossas programações, como já foi relatado por muitos de vocês. Nós éramos felizes e não sabíamos. Tão poucas coisas, né? Hoje eu passei no Zafari, a bolacha wafer estava em promoção. A mão coçou para comprar, mas ainda não é o momento. Né? O pessoal mais novo não sabe, né? Mas a gente tinha ali uma dezena de bolacha ali antes da escola dominical e era um tempo muito proveitoso que nós tínhamos. Então, irmãos, Hebreus 10, 24, alguém leia para nós, por favor. Paulo Carvalho, lê para nós aí, por gentileza. Acho que o irmão não leu. Lê para nós aí, por favor, Hebreus 10, 24. Quando você achar, você pode ler para nós. 10, 24. 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então note, meus irmãos, nós devemos nos considerar mutuamente para o amor e para as boas obras. É tão importante quando nós sabemos que algum irmão padece de alguma necessidade. Eu estava ontem conversando com o irmão Paulo Barbosa. Pela graça de Deus, ele conseguiu uma cadeira, dessas cadeiras motorizadas pelo governo. E custa um dinheiro caro. Só que a cadeira não veio com encosto. E para ele é ruim por causa do pescoço. Então eu disse para ele, e já faço um compromisso com todos vocês, que nós como igreja vamos dar o encosto da cadeira para ele. Não importa o preço que for. Porque é nesses momentos de necessidade dos nossos irmãos que nós vamos mostrar o nosso amor por Cristo. Eu disse para a Vani, vê o preço aí, depois fala para a gente que aí é problema nosso. Se a gente vê o irmão que padece de necessidade, nós precisamos ajudar. E eu, como pastor dessa igreja, eu sei que toda igreja tem qualidades e defeitos. E eu sei que uma das qualidades dessa igreja é a demonstração de amor pelo próximo. Seja nas caronas que são dadas, seja nas necessidades que são apresentadas. Quando nós sabemos de necessidades, irmãos, geralmente nós não nos escondemos. E isso é até um conselho para todos vocês. Se alguém tiver uma necessidade, fale. Eu geralmente sou assim, se eu chego na tua casa e estou com sede, eu peço água, não é verdade? Fui visitar o Júlio e a Beth, se tiver, a gente come, a gente bebe. Mas tem pessoas que muitas vezes são retraídas. Mas nós somos irmãos em Cristo. Não deveria haver qualquer tipo de vergonha ou até mesmo de pré-julgamento quando nós sabemos
da necessidade do próximo. Por quê? Porque é a nossa oportunidade de considerar uns aos outros para o amor e para as boas obras. Então, irmãos, o cristão ama a Deus, aos irmãos, a palavra de Deus e a igreja. O homem natural tem aversão a todas essas coisas. Se tem um crente que não ama a Deus, que não ama os irmãos, que não ama a palavra e que não ama a igreja, esse não é irmão. Esse nunca nasceu de novo. Esse é lobo em pele de ovelha. E aí, irmãos, não cabe a nós o julgamento, mas se nós vermos alguém assim, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Às vezes, o próprio cristão, ele tem aversão às coisas de Deus, ou até mesmo ao tempo de comunhão com os irmãos. O coração está muito distante de Deus. Nós não podemos ter um Salvador apenas. Cristo, ele quer ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Apenas um deles nós não podemos ter. Somente quando somos controlados pelo Espírito Santo nós podemos conhecer o verdadeiro amor e Cristo será testemunhado nas nossas vidas. Quando falamos do fruto do Espírito, não é um amor qualquer, é um amor que vem do Espírito de Deus. Se nós somos deficientes em nosso amor, em casa, no trabalho, no trânsito, na família, na igreja, é porque o Espírito Santo não está controlando as nossas vidas. E aí, irmãos, a gente volta para Gálatas 5,16. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os versículos posteriores vão falar sobre a guerra que existe em nossos corações, em nossas vidas. Natureza carnal, a natureza espiritual. Se nós, como cristãos, estamos alimentando a natureza carnal, as nossas atitudes serão carnais. Não sou eu que vou chegar para você e dizer se as suas atitudes são cristãs ou são carnais. Se você tem Cristo como Salvador, o Espírito Santo já se encarrega de mostrar a cada um. Meus queridos, que Deus possa fazer brotar o verdadeiro amor em nossos corações. Que nós possamos nos amar verdadeiramente. Que nós tenhamos prazer de chegar na presença de Deus juntos. Bem como que nós tenhamos prazer na presença uns dos outros, na palavra do nosso Deus e por este local que foi separado por Deus para que nós possamos adorá-lo. Essa igreja está aqui com as portas abertas às quartas, aos domingos de manhã e aos domingos à noite para receber os salvos em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, façamos o nosso propósito diante de Deus para que nós possamos amar todos esses grupos falados de todo o nosso coração. Vamos orar. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor, pelo Santo Espírito, que dirija os nossos corações e as nossas vidas. Não é fácil amar, Senhor. Não é fácil amar. Até mesmo aqueles que nos fazem bem, não é fácil amar. Mas nós cremos que a Tua palavra deixa claro que o fruto do Espírito Santo, o primeiro destacado, é o amor. Então nós podemos ser amorosos, sim. Nós podemos, ó Deus, demonstrar amor até mesmo por aqueles que nos fazem mal. Mas precisamos, ó Deus, demonstrar ainda mais para aqueles que nos fazem bem. Para aqueles que acrescentam algo nas nossas vidas. Tira, ó Deus, qualquer sentimento faccioso, qualquer sentimento negativo em nossos corações acerca dos nossos irmãos em Cristo. Nós somos pecadores, ó Deus. A Tua palavra diz que o amor cobre a multidão de pecados. Faz, Senhor Deus, em nossas famílias, uma limpa em nossos corações, em nossas famílias, a fim de que pecados não perdoados, ofensas, mágoas não resolvidas, que todas elas possam ser perdoadas pelo genuíno amor que nós temos pelo Senhor e também pelo nosso irmão em Cristo, mesmo casado, o marido e esposa, antes de serem um do outro, são filhos do Senhor. São irmãos em Cristo. Então nós precisamos, ó Deus, agir dando o devido valor para todos. O mesmo valor que o Senhor tem dado a nós. Que o nosso amor seja sem reservas.
que seja um amor verdadeiro. Que possamos, ó Deus, contar os dias, os minutos, os segundos, a fim de que nós possamos estar juntos novamente para adorar o nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a Tua palavra, que possamos também ter esse desejo de estar com o Senhor cada dia de nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.